Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma segunda-feira, mais um Fer Me Explica. Dia de responder as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Pra quem não sabe como funciona o Fer Me Explica, no domingo eu faço um post no meu feed pra vocês deixarem as dúvidas de vocês lá. E aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, pra tirar as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Boa noite, meninas. Bom, além disso, a gente tem... Ai, tá quente. A gente já combinou que durante as lives, tanto Fer Me Explica quanto a live da Fer, a gente vai ter nosso chazinho pra acompanhar a gente e já começar a preparar o nosso corpo pra hora de dormir. Quem aí tá me acompanhando no chá de hoje, diz aí pra mim qual chá que vocês escolheram. Hoje eu tô tomando o meu de dente de leão e aí a escolha desse chá tem a ver até com a questão da questão menstrual, que é uma questão que vocês trouxeram muitas dúvidas no Fer Me Explica, então eu vou falar um pouquinho sobre enxaqueca menstrual hoje, quando eu estiver respondendo algumas dúvidas do Fer Me Explica. Ali, a Simone tá com a de hortelã, muito bem! É ótimo de hortelã, né? É muito bom também para enjoos, o chá de hortelã a gente pode utilizar ele também um pouquinho antes da dor se instalar, para aquelas pessoas que têm a dor de cabeça junto com o enjoo, né? Lá na primeira fase, no pródromo, você já pode usar um chazinho de hortelã para te ajudar nesse momento. Pode ser uma importante estratégia. Ali a Débora tá com de camomila e de melissa. Boa! A Paty com de gengibre. Ótimo, gente! Então vamos lá. Nosso chazinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá quente, eu vou ter que esperar um pouquinho pra tomar, que tá muito quente esse aqui. Boa, mel com limão, delícia. Vamos lá, gente. Deixa eu só responder a Ká, que ela tá perguntando aqui, ó, a Catarina comentando. Fiquei triste quando descobri que chá verde não é ideal pra quem tem enxaqueca. Cá, o chá verde, o chá preto, o chá mate, eles têm bastante cafeína, né? Então eles acabam não sendo muito indicados para as pessoas que sofrem com enxaqueca. E a questão, na verdade, viu, Ká, não é nem só para quem sofre com enxaqueca. Para aquelas pessoas que são muito ansiosas, nenhuma bebida com cafeína vai ser boa. Para aquelas pessoas que têm dificuldade em dormir à noite, nenhuma bebida com cafeína vai ser boa. Então, muitas vezes a gente acaba, como a gente fala muito sobre enxaqueca, as pessoas acham que, nossa, tadinha de mim, que sofro com enxaqueca, só eu que não vou poder tomar. E na verdade não, tem muita gente que tá fazendo uso desses chás, né, e de alimentos com cafeína, sendo que na verdade também não tá sendo benéfico pro seu corpo, independente de você ter enxaqueca ou não. Então, pra uma pessoa ansiosa e pra uma pessoa que tem problemas no sono, né, não dorme bem, não tem uma boa qualidade do sono, nenhuma bebida com cafeína deveria ser ingerida, tá? Devia ser controlado esse consumo aí, tá bom? Vamos lá, quem mais for entrando agora aí e tiver com seu chazinho, comenta aí pra mim qual é o chazinho de vocês, o chazinho que vocês escolheram hoje, beleza? Kelly, se você tá com uma enxaqueca tão forte, abaixa esse celular, deixa ele com a telinha lá pra baixo e você só me escuta, porque essa luz aqui também pode, a luz azul também pode piorar esse teu quadro de enxaqueca, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. De antemão, já vou avisando vocês, muito provavelmente eu não vou conseguir responder todas as dúvidas que vocês enviaram no final de semana hoje. As que ficarem faltando, eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã também e já vou explicar pra vocês porque, ao decorrer da live eu explico pra vocês porque eu não vou responder todas as perguntas hoje, tá bom? A gente vai respondendo o que der. Depois que a gente encerrar, eu abro uma caixinha de perguntas novamente e as que ficarem pendentes eu faço um stories explicando, beleza? Boa, Nara, tá com de erva doce, que delícia. Vamos lá, gente. A Divina mandou assim pra mim, ó. Temos que deixar de vez de comer tudo que tem trigo? Não. Não sei, provavelmente a Divina não assistiu a nossa live, o nosso Fala Nutri, com a nutricionista Luísa Simões, onde a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre esse pode, esse não pode, da alimentação em relação à enxaqueca. O que é que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de alimentação para enxaqueca? Olha que delícia, chá de camomila com maracujá. Vai cair dura, hein, Elisa? Vamos lá. Então, será que eu que sofro com enxaqueca, eu preciso parar de comer trigo? Eu não posso comer mais nada que tem trigo? Foi essa a pergunta da Divina. Divina, não necessariamente, tá? Primeiro, o que a gente precisa saber? Na farinha de trigo que a gente consome hoje, se a gente compara ela a uma farinha de trigo de 50 anos atrás, a farinha de trigo hoje, ela tem 400 vezes mais glúten do que tinha há 50 anos atrás.
Vocês já pararam para se questionar por que hoje tanta gente tem o que a gente chama de uma intolerância ao glúten, né? Uma alergia, na verdade, uma alergia não celíaca ao glúten? O que acontece dentro desse cenário? Essa pessoa não é celíaca, mas ela não digere bem esse glúten. E um dos principais motivos dessas pessoas estarem desenvolvendo essa dificuldade em digerir esse glúten não é porque a gente foi perdendo a capacidade de digerir o glúten. Na grande maioria das vezes é o quê? É que a quantidade de glúten que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, ela é tão grande que o nosso corpo não dá conta de fazer essa digestão desse glúten. Tá? Então, quando a gente fala o controle do alimento, né? Evite alimentos com glúten, isso não vale, gente, é mais uma das coisas que relacionam com o que eu comecei a explicar no comecinho da live. Isso não vale só para quem tem enxaqueca. Todas as pessoas deveriam controlar o consumo do glúten, tá? O glúten, ele não é natural do alimento, ele é colocado naquele alimento, tá? Ele é colocado para aumentar a validade, ele é colocado para melhorar o sabor ou aumentar o sabor. Então, na verdade, esse glúten da farinha de trigo, ele é adicionado na nossa farinha de trigo, tá? É óbvio que a gente tem que prestar atenção que a gente não tá dizendo aqui que, nossa, tem que cortar tudo que tem glúten você tem que cortar. Não. Você precisa controlar. Por quê? Porque pode ser que você seja aquela pessoa que não tá digerindo bem esse glúten. Fer, como é que eu vou saber se eu sou a pessoa que não tá digerindo bem esse glúten? Se você é uma pessoa que quando come um pão ou um bolo, você se sente mais estufada. Ou se você é uma pessoa que você tem alterações gastrointestinais com frequência, você come, por exemplo, o pãozinho todos os dias. E todos os dias, além de você ter dor de cabeça ou enxaqueca todos os dias, você percebe que você não tem uma saúde intestinal regular. Você tem o intestino preso ou o intestino mais solto, você se sente muito estufado, você tem muitos arrotos ou tem muitos gases. Isso também pode ser sinal de que você não está digerindo bem esse glúten. E na dúvida, eu sei que muita gente vai vir falar assim pra mim: ô Fernanda, mas não tem um estudo que fale assim, glúten e enxaqueca. Quem tem glúten não pode comer enxaqueca. Não tem esse estudo, Fernanda. E não tem. Tá, gente? Agora, o que a gente tem que... qual que é a minha linha? E eu quero que isso fique muito claro pra vocês. Embora muito do que eu traga pra vocês esteja sempre baseado em artigos científicos, que a gente encontra, a gente pesquisa lá por artigos científicos, no PubMed, por exemplo, e vai aparecer artigos científicos, eu não olho pra eles só em relação à neurologia. Eu olho pra eles em relação à nutrição também, tá? Então, assim... Poxa, não tem um estudo que fale que o glúten deve ser evitado por todas as pessoas que sofrem com enxaqueca. Certo? Certo. Não tem. Beleza. O que eu posso fazer então? Qual que é a linha de raciocínio que eu trago e que aí cabe a vocês aceitarem ou não aceitarem, concordarem ou não concordarem? Bom, se o glúten que não está sendo bem digerido, ele leva a uma inflamação no nosso intestino, e a gente já sabe que uma inflamação pode potencializar uma crise de enxaqueca, que uma inflamação desregula o nosso corpo, desequilibra o nosso corpo. E se a gente já sabe que o cérebro de quem sofre com enxaqueca é mais sensível a desequilíbrios, ele é hipersensível, ele é hiperestimulado, é só a gente juntar as duas linhas lógicas e a gente vai entender que para aquela pessoa que não digere bem o glúten, vai ser benéfico ela não consumir aquele glúten e que sim, a ausência dessa inflamação no corpo dela pode diminuir tanto a frequência quanto a intensidade de crises de enxaqueca. Então, volto a repetir, isso está escrito num artigo científico? Não. Mas se você entende a fisiopatologia da doença, se você entende a repercussão daquele alimento naquele corpo, você consegue juntar as duas coisas, tá? Então, é essa a linha que eu sigo. Eu sempre vou responder toda vez que me questionarem sobre os artigos que eu uso para fazer como base cada um dos meus posts, mas sempre vou dizer também que a clínica que o paciente me traz, as queixas que o paciente me traz, para mim, são muito mais importantes do que aquilo que tá lá naquele papel,
É óbvio que a gente tem que ter a base daquele estudo. Aquela base está presente. Mas a gente tem que levar em consideração a queixa do paciente. Então, se você é aquela pessoa que come todos os dias a farinha com glúten nos seus preparos, no dia a dia, e você é aquela pessoa que tem dor todos os dias, por que não fazer um teste? Não é uma ordem, não é uma regra, é uma sugestão. Faça o teste. Retire o glúten por um tempo. Veja como o seu corpo reage. Sara, ali ó, a nutricionista da Sara comentou sobre glúten e enxaqueca. Conta aí pra gente o que ela comentou. A gente falou sobre isso com a Luísa Simões, a Nutri, nossa parceira aqui também, no Fala Nutri, que aconteceu na quinta-feira, tá? Então assim, a gente precisa sempre ter esses dois olhares. Então, assim, não aceitem essas regras impostas de isso pode, isso não pode. Sempre questionem, mas sempre olhem pro teu corpo. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu não fazia ideia que eu não digeria bem o glúten. Eu não fazia ideia, gente. Por quê? Eu comia o pãozinho todo dia e, ó, sem problema nenhum. Eu achava que era normal. Pra mim, meu cocô eu fazia cocô todo dia, então eu não tinha problema com isso. Eu não tinha dor de barriga depois que eu comia o pão, então pra mim tava tudo bem. Pra mim, eu digeria bem o glúten. E quando eu comecei a estudar sobre o glúten e os efeitos dele no nosso corpo, eu resolvi fazer um teste. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar 45 dias sem comer o glúten. Vamos ver como é que é. Ali, a Sara, a Nutri da Sara falou a mesma coisa. Faz um teste. Observa, Sara, como é que você se sentiu? Você se sentiu melhor? Igual? Não mudou nada? Ou se sentiu pior? Comenta aí pra gente. O que acontece? Eu peguei e fiz esses 45 dias sem glúten. Pra minha surpresa, eu parei de acordar secretiva. Sabe quando você acorda todo dia com o nariz meio entupidinho? Eu era assim. Eu acordava todo dia com o nariz meio entupidinho e eu falava assim, ai, rinite, rinite. Ah. Não era rinite. Era o meu corpo dando sinal de que eu não estava digerindo bem aquele glúten. Eu acordava com um pigarrinho na garganta. Achava que era refluxo. Ai, comi muito tarde, deve ser refluxo. Deve ser a comida muito pesada. Não era refluxo. Era meu corpo mostrando que eu não estava digerindo bem glúten. E como que eu descobri isso? Porque quando eu fiz 45 dias sem glúten, tudo isso sumiu. Um passe de mágica. Eu sempre tive muita bolinha aqui atrás do braço. E achava que era espinha, cravinho, sabe? Eu falei, é cravinho, cravinho. Passa esfoliante, e nada daquele trem sumir. Parei de comer glúten, sumiu. Não tem mais bolinha na parte de trás do braço. Então, é tudo autoobservação. Muitas vezes a gente acha que a gente come e que digere bem. E na verdade não. A gente só vai saber se aquilo estava fazendo bem ou não se a gente tira um tempinho e vê como é que a gente fica. A Sara comentando. Quando ela come pão sem glúten, quando comia pão sem glúten, prendeu o intestino. Aí a questão não é do glúten necessariamente, né? A gente tem que ver a questão da sua hidratação. Quanto de água você estava tomando, tá, Sara? Mas enfim, em resumo, a resposta da pergunta é não. Ela perguntou, a gente não pode comer nada que tenha trigo? Não, não é isso. Se você digere bem, se você faz um consumo consciente, se você não tá com dor todos os dias e você come todos os dias o trigo, a farinha de trigo, talvez você não precise experimentar tirar. Agora, se você tem muita secreção, se você tem pigarrinho, se você tem bolinha no braço, se você tem muitos gases, se você costuma comer pão na janta e tem um sono muito agitado de noite, aí, e se você tem dor todos os dias e come pão todos os dias, pão é só um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer outra coisa com farinha, com glúten. Eu te deixo a sugestão aí. Faça um teste. Fer, 45 dias é muita coisa, menina. Faz o teste de uma semana. Se comprometa com você mesmo. Vou fazer uma semana e vou observar como é que eu me sinto. E depois, se vocês fizerem, vocês voltam aqui pra me contar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Ixi, fechou. Deixa eu ler aqui a próxima. Peraí que fechou tudo aqui, gente. Fechou tudo. Deixa eu voltar lá nas perguntas. Peraí.
respondendo a Jeane perguntou se a ansiedade piora a enxaqueca. Pode piorar. E elas são primas próximas, tá, Jeane? Tanto a ansiedade pode favorecer o surgimento das crises, quanto as crises podem levar você a crises de ansiedade, tá? As duas coisas podem estar acontecendo aí. Aí Dalina falando, tenho sim muitos gases. Pois é, observa. Tenta ficar uma semana sem primeiro e ver como é que teu corpo reage, tá? Você vai ver que muito provavelmente você vai sentir uma melhora, tá bom? A Jaqueline mandou assim, ó. Fer, eu sofro com enxaqueca, a minha vem com aura. Qualquer lugar que eu estiver, ela ataca. É normal? Jaque, normal é não sentir dor, né? Normal é não ter aura, né? Então, assim, se você tá tendo, mostra assim, se toda hora, em qualquer lugar, é momento pra você ter uma crise de enxaqueca com aura, quer dizer que teu corpo tá muito em desequilíbrio. E aí, o meu conselho pra você é, comece fazendo um diário da enxaqueca. Lá na minha bio, quando acabar a live, você vai lá no meu perfil tem esqueci o nome, gente, um negócio lá pra vocês clicarem lá, um link pra vocês clicarem lá. Clica lá naquele link, baixa gratuitamente o diário da enxaqueca para você começar a preencher. Ele vai te dar um rumo em quais são as principais mudanças que você precisa fazer, quais são os principais desequilíbrios. Se você fez o diário da enxaqueca e você falou assim, Fer, entendi, foi nada. Não tô vendo nada que você falou que ia ter aí, esse desequilíbrio. Cadê que ele não tá me mostrando? Daí eu posso te ajudar numa consulta. Muitas pessoas conseguem identificar sozinhas esses desequilíbrios e aí voltam aqui nas lives e me perguntam o que fazer. Então faça esse teste, vai lá na minha bio depois da live, baixa o diário da enxaqueca e aí você começa a preencher, analisa ele toda a semana. Então uma vez na semana você para analisar esse diário e ele vai te servir como um guia para entender o que é que tá te deixando tanto em desequilíbrio e vulnerável às crises de enxaqueca, tá bom? A Chamara mandou assim, fale um pouco mais sobre efeitos da pré-diabetes na enxaqueca. Bom, a Chamara é Selma. Acho que é Selma que a gente te chama, né, meu amor? Eu sempre fico na dúvida. O que acontece? A gente não tem nenhum estudo que ligue diretamente causa e efeito enxaqueca e diabetes, tá? A gente sabe, sim, que algumas pessoas com diabetes podem apresentar uma incidência maior de enxaqueca, podem apresentar episódios de dor de cabeça. A gente tem hipóteses acima disso, em relação a isso, como, por exemplo, a desidratação. As pessoas com diabetes são pessoas que tendem a desidratar com mais facilidade. Para além disso, a gente tem essa questão de pico de insulina, né, de hiperglicemia. Então, assim, isso também pode estar envolvido no surgimento como gatilhos de crise, mas a gente não tem uma relação direta enxaqueca e diabetes, tá? Deixa eu ver aqui. A Rose mandou assim, ó. O que posso tomar antes de dormir para não acordar de madrugada com crise forte de enxaqueca? Não janto, só lanche à noite. Rose, é isso, não é tomar, é comer, tá, gente? Muita gente faz isso, inclusive meninas do Rotinas Diárias que eu andei vendo o diário hoje, tá? Muita gente faz isso. Chega na parte da noite e fala assim, eu não sinto fome, eu não vou jantar comida, eu vou fazer só um lanchinho. E aí, esse lanchinho é um pão com mortadela, um pão com ovo, e aí pronto, a pessoa fala, tá bom, e depois vai dormir, ok. Não, faltou nutriente nessa refeição, vai faltar energia pro teu corpo. E ao contrário do que a gente acha, que de noite nosso corpo desliga, muito pelo contrário, gente. De noite o nosso corpo trabalha muito. O nosso corpo precisa de energia, porque de noite a gente gasta muita energia enquanto a gente tá dormindo. Pois é, Dani, tô de olho em você. O que acontece? A gente gasta energia porque a gente precisa consolidar a memória. Se a gente dorme mal, a gente tem memória ruim. Então é durante a noite de sono que o nosso cérebro consolida a memória. É durante a nossa noite de sono que ele faz pequenos reparos teciduais no nosso corpo. É durante a noite de sono que ele começa a regular, a liberar e inibir a produção de alguns hormônios que vão ser importantes. Então a gente precisa
de energia para essa noite de sono, porque o nosso corpo vai estar todo vapor. É durante a noite de sono, já comentei aqui pra vocês, especialmente entre as 10 da manhã, entre as 10 da noite e as 2 da manhã, que o nosso corpo, principalmente o nosso fígado e os nossos rins, vão estar trabalhando a todo vapor para eliminar as toxinas que foram acumuladas ao longo do dia no nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Se você não tá jantando direito, se você faz um lanche, só um lanchinho na hora da janta, você tem grandes chances de quando chegar na hora de dormir, você já fez digestão daquele lanchinho, você tá sem energia. Obviamente, o nosso corpo ele tá preparado para uma hipoglicemia, né? Para uma diminuição da glicemia que vai acontecer durante a noite de sono. Ninguém come dormindo, né? Só sonâmbulo. E olha lá. Então, o que acontece? Nosso corpo tá preparado para isso. Agora, se você não deu energia para ele nem pro começo dessa noite de sono, o que vai acontecer? Você vai acordar e a primeira coisa que vai acontecer quando você abrir o olho vai ser uma bela de uma crise de enxaqueca. Então, não é o que você pode tomar para isso não acontecer. É fazer a sua janta direitinho, tá? Vou responder essa sua pergunta, Silene, porque também fizeram uma outra pergunta sobre isso. É a pergunta da Fabi, ó. A Silene perguntou assim, eu vou ler aqui, ó. Oi, Fê, você já ouviu falar ou sabe de alguma coisa se depois de tomar a vacina do Covid algumas pessoas estão tendo mais enxaqueca? E aí a Fabi mandou pra mim, enxaqueca e vacina contra a Covid. Já temos algum estudo sobre o assunto? É seguro? Vamos lá. Seguro a vacina é, tá, gente? A gente não tem como ficar questionando a segurança dessa vacina. Eu acho que no momento que a gente tem vivido, todas as equipes, né, os cientistas que trabalharam para a elaboração da vacina fizeram isso da melhor forma possível. Inclusive, sou muito grata a eles em relação a isso. Estudo especificamente enxaqueca e Covid, não encontrei nenhum, tá? Eu tinha ficado de procurar para ela, porque ela tinha me perguntado na outra vez. E eu não conhecia, não encontrei. O que acontece? Eu tomei a vacina do Covid hoje. E aí é até por isso que eu comentei com vocês que provavelmente não vou conseguir responder todas as dúvidas, tá? Então, será que eu vou começar a ter mais dor? Será? Gente, vocês vão acompanhando aqui que eu vou contando tudo pra vocês. Eu tô até com o negócio aqui, ó, da vacina aqui, ó. Cadê? Aí. Tomei a vacininha hoje de tarde. Vou contar pra vocês o que é que aconteceu comigo. O que é que tá me dando? E vamos lembrar que isso muda de pessoa pra pessoa, tá? Ali tem meninas que tomaram também que estão contando aí. Pra mim, uma dor no corpo. Parece que eu tomei uma porradinha, né? Tô com uma dor no corpo total. Meus olhos estão doendo bastante, estão ardendo bastante, tá? E tô com alodinha. Eu tô mexendo aqui no cabelo, toda vez que eu mexo, parece que eu sinto que eu tô puxando um fio, assim. E tô com alodinha, tá? Agora, dor de cabeça mesmo, não tive, tá bom? Tem pessoas que podem apresentar, tem pessoas que não. Mas, em relação à vacina, esses sintomas pós a vacina, eles são temporários, tá, gente? O que acontece, ó? A Pri comentando, né, que ela tomou, acho que você tomou, né, Pri? Perdi o começo, acho que é isso. A Pri tomou e já tá com dor de cabeça faz 6 dias. Às vezes, você já tava em ponto de ter uma crise, sabe? Então, o que a gente tem que lembrar, gente? Quando a gente fala da vacina, a gente tá colocando o vírusinho. Depende da vacina que você tá tomando, né? Que tem diferença de vacina pra vacina. Mas, vamos lá. A gente tá colocando o vírusinho lá dentro, um vírusinho, ou um pedacinho desse vírus, ou um vírusinho que tá meio mortinho. Ele tá vivo, mas tá mal ou menos. Que não vai se replicar, tá? E o nosso corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar, nossas células de defesa vão olhar pra aquele bichinho e vão falar assim: vou te atacar. Pá! E vão atacar esse vírusinho. Quando ela faz isso, ele já grava na memória do nosso sistema de defesa assim, ó. Toda vez que você vê esse trenzinho aqui, você vai e ataca ele. Já vou te dar a arma que é forte contra ele. É mais ou menos assim que o nosso sistema imunológico ele vai pensar, tá? Então, nosso corpo a partir de agora, de quem tomou vacina, ele vai olhar para aquele vírus, se a gente tiver contato com ele de novo, vai falar assim: já te vi por aqui, né, seu sem vergonha? Eu sei o que eu vou fazer para acabar com você. É isso. Agora, esse processo do nosso sistema imunológico aprender a reconhecer esse vírusinho é exatamente isso que a Giane comentou.
tem um processo inflamatório envolvido. E aí o que acontece? Né? Se você já estava com o corpo em desequilíbrio no ponto de bala por uma crise, pode ser que isso seja o suficiente para você engatar essa crise aí, tá? Então muitas vezes a gente pode estar culpando a vacina e na verdade não era bem isso. Outras vezes a questão não é propriamente do vírus, a questão é do processo inflamatório que acontece em resposta a esse vírus, tá? Que é o processo de qualquer vacina, tá bom? Mas o recado que eu quero deixar aqui pra vocês é: não deixem de tomar a vacina por medo de uma crise de enxaqueca. Enxaqueca é terrível, ela pode ser terrível, ela pode ser extremamente debilitante, mas ela não mata. Covid mata, gente. Então, não deixem. Se vocês estão na fase de tomar a vacina de vocês, se vocês têm a oportunidade, chegou a tua vez na fila da vacina, não hesitem de tomar essa vacina por medo de uma crise de enxaqueca. Lembrem sempre disso. A enxaqueca pode ser terrível, ela pode ser debilitante, ela pode ser incapacitante, mas ela não mata e o Covid mata, tá bom? Então lembrem sempre disso. Pode ser que você tenha uma crise, pode ser que você não tenha. Agora, se você não vacinar e pegar Covid, pode ser que você morra. Vale a pena correr esse risco? Não, tá? Tenham isso em mente. Eu vou contando pra vocês dia após dia se eu tô com sintomas, se eu não tô. Tava esperando aqui fazer essa live com vocês, porque o que tá pegando pra mim mesmo é a dor no olho. E aí, como eu preciso da luzinha aqui em volta pra ficar mais claro, pra aparecer bem pra vocês, essa luz tá me incomodando bastante. Então, por isso que eu nem sei se eu vou conseguir fazer a 1 hora inteira de live com vocês hoje, mas o que ficar pendente de resposta eu vou responder nos stories amanhã. E vou contando pra vocês como é que está sendo pós-vacina, pra matar a curiosidade de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. A Maria perguntou aqui, ó. Quando passa a crise, sinto um dolorimento e fico um pouco com um pouco de esquecimento. Por quê? O que acontece, Maria? Esse esquecimento, ele pode acontecer para qualquer dor crônica, tá? Porque o que acontece? Você acha que você tá prestando atenção na live da Fer, mas você tá com dor. Então, uma boa parte da atenção do teu corpo tá voltada em entender e resolver essa tua dor. Ela não tá com a sua atenção total aqui. E a atenção, ela é essencial pra gente consolidar a memória depois. Então, pra mais tarde a gente conseguir lembrar daquilo, tá? Então, se a gente não tá com a atenção total porque a gente está com dor, naturalmente a gente vai ter dificuldade em retomar aquela informação, tá? Então, isso é totalmente compreensível. A questão do dolorimento que você falou, podem ser duas coisas. Pode ser os sintomas do pós-dromo, que é aquela fase, a última fase da enxaqueca, a fase da ressaca, parece que passa um trator em cima de você, pode ser isso, ou pode ser a alodínia. Na alodínia, que não acontece só na enxaqueca, mas na alodínia, a gente tem como estímulos que normalmente não causam dor, passam a ser entendidos como dor pelo nosso corpo. Por exemplo, eu tô com a alodínia agora, então vocês viram, eu tive vontade de coçar a cabeça. Eu cocei, doeu. É normal doer quando você faz isso aqui na cabeça? Não é. É a alodínia, tá? Não é normal, tudo bem? Vamos lá. A Socorro perguntando, por que você tomou a vacina? Tem alguma comorbidade? Porque eu sou fisioterapeuta, profissional da área da saúde, né? Na verdade, os fisioterapeutas, eles estavam sendo vacinados lá no comecinho, né? Se eu tivesse ido lá e apresentado minha carteira de fisioterapeuta, eu podia ser vacinada. Mas como eu não estava e eu não estou na linha de frente, né? Então eu não estou no hospital trabalhando, né? Com os pacientes com Covid, não estou na linha de frente, eu não fui, fiquei segurando aqui até agora. E aí na sexta-feira, o governo de São Paulo, ele decretou que todos os profissionais da saúde, né? Que são registrados como profissionais da saúde, deveriam tomar a vacina. Então aí, hoje foi meu dia de tomar a vacina, tá bom? Não furei fila de forma alguma. Sou totalmente contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, tá? Só fui porque, de fato, aqui em São Paulo agora, todos os profissionais da saúde precisam tomar. E, se você tá em São Paulo, até é bom você saber,
não só profissionais formados, tá? Aquelas pessoas que estão estudando, né? Estão na faculdade ainda, mas estão no último ano e são da área da saúde, também precisam já ir se vacinar, tá? Já chegou a vez dessas pessoas aqui em São Paulo também, tá bom? Vamos lá. Medicamento Fluence serve para enxaqueca? Na verdade, o Fluence, ele como chama, gente? Fugiu o nome. Ácido fólico, tá? Ele pode ajudar para algumas dores de cabeça, se a sua dor de cabeça, por exemplo, ela estiver associada a uma anemia. Agora, em relação à enxaqueca em si, não, tá? Desconheço o Fluence, né, o ácido fólico no tratamento preventivo da enxaqueca, tá bom? A questão é que se você tiver com uma anemia, você pode apresentar dores de cabeça e aí com esse ácido fólico pode ser que ajude, tá? Esse ácido fólico, normalmente sulfato ferroso também, mas aí depende do seu caso, tá bom? Ali, tem gente que já tomou também, a Pri, lá em Perus, aqui em São Paulo também, né? Tem lista de xepa também por esses dias. Que bom, fico feliz que tá todo mundo se vacinando, né, gente? Precisa se cuidar. Vamos lá. Deixa eu ver, peraí. A Michele. Vejo médicos e postagens indicando exercício físico que fazem bem. Pois bem, pra mim não fazem. Se faço caminhada ou vou à academia, volto ao contrário dos outros. Sem disposição, cansada e com a cabeça incomodando. Mi, o que a gente tem que observar, Mi? Primeira coisa, você tá dormindo bem? Quando você acorda de manhã, você acorda se sentindo cansada? Se você já acorda se sentindo cansada, dá um sinal de que você não tá dormindo bem. Então já tá com esse fator sono em desequilíbrio. Pegou esse fator sono em desequilíbrio, daí você ainda foi fazer uma atividade física intensa, por exemplo, uma academia, né? E não se hidratou ou não se alimentou adequadamente antes de fazer esse treino, aí você pode entrar num quadro de crises. Então a gente tem que observar vários fatores. De uma forma geral, a gente sabe que tem estudos já comprovando isso, que a prática regular de exercício físico em pessoas que sofrem com enxaqueca, ela pode sim ajudar a diminuir frequência e intensidade da dor. A gente tem estudos que mostram que a prática de pelo menos 3 vezes na semana, por 30 minutos de atividade aeróbica, então uma bike, uma caminhada, uma esteira, por exemplo, aula de dança, por exemplo, também serve, natação também serve. Então, uma atividade aeróbica por 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, pode repercutir diminuindo a frequência e intensidade das suas crises. Se você não está conseguindo fazer o mínimo de exercício físico, que seria, por exemplo, então, uma caminhada, a gente tem que voltar um pouquinho e olhar um pouquinho mais como é que tá esse desequilíbrio do teu corpo. Às vezes, o teu corpo já tá tão em desequilíbrio que ele tá no ponto de bala para crise. Daí você fez a caminhada, mas não tomou água enquanto fez a caminhada. Desidratou. Pá, crise vem. Ou você fez a caminhada, mas não tinha comido antes. Pá, hipoglicemia, crise vem. Ou, por exemplo, você já não tá dormindo bem mesmo, então você já tá com um corpo que não tá com energia e gasta mais do que você tem. Pá, crise de enxaqueca. Então a gente tem que olhar para esses fatores também, tá bom? É normal, o Sandro perguntando, é normal sentir dor atrás dos olhos quem tem enxaqueca crônica? Pode acontecer, tá? Nem todo mundo que tem enxaqueca vai ter dor no olho. Comenta aí pra mim quem tá aqui, quem é que tem dor no olho em crises de enxaqueca? Tem gente que tem gente que não tem. Então não é normal, mas é frequente, pode acontecer, tá? A gente tem também, Sandro, algumas pessoas que têm uma característica mais facial nas crises. Então tem pessoas que vão ter coriza, o nariz vai escorrer. Tem gente que vai ter obstrução, vai ficar com o nariz entupido. Tem gente que vai sentir uma dor mais nessa região aqui, que lembra uma sinusite. Tem gente que vai ter a dor no olho. Tem gente que fica com a veia aqui na testa saltitante, né? Você sente ela pulsar aqui assim. Então tem pessoas que têm uma característica mais facial, tá? Vai acontecer com todo mundo? Não. Mas ali as meninas, ó, muita gente aqui também tem essa dor no olho, tá bom? O que eu gosto, falando nisso, eu não ia passar batida, né? O que eu gosto, né? Que pra mim me ajudava quando eu tava com as crises, né? A compressa de chá de camomila pra essa dor no olho me dava um alívio, tá? Fer, tem estudo sobre isso? Não.
pra mim funcionava, pode ser que funcione pra você, pode ser que não, né? Como que eu fazia? Fazia um chá bem concentrado de camomila, deixava na geladeira, pegava um paninho, molhava nesse chá e fazia uma compressinha no olho, tá? Pra mim ajudava. Depende muito aí, pode ser que funcione pra você, pode ser que não, tá bom? Vamos lá. A Jana, sempre fico por muito tempo sem me alimentar e como algo doce, eu tenho crise. Qual a relação? Primeiro, Jana, se você fica muito tempo sem se alimentar, a própria hipoglicemia, ela pode favorecer o surgimento dessa crise de enxaqueca, tá bom? Fora isso, o açúcar, a gente já conversou aqui, né? A gente falou disso até no Fala Nutri com a Luísa Simões. O que acontece? O açúcar, ele leva a gente... Primeiro que o açúcar, ele é um alimento pró-inflamatório também, né? Segundo que, quando a gente tem esse pico de glicemia, ele é seguido por um pico de insulina para colocar esse açúcar para dentro da nossa célula, né? E logo depois que a gente tem esse pico, esse excesso de insulina aqui, ele pode favorecer o surgimento de crises. Mas o que também acontece é que logo depois que vem o pico, a gente tem uma queda muito grande da nossa glicemia. Porque assim, o nosso corpo vê, tá chegando açúcar, tá chegando açúcar, tá chegando açúcar. Nossa, tá chegando, meu Deus, tá chegando açúcar. Aí ele fala assim pro pâncreas, produz insulina pra pôr esse açúcar dentro da célula. Não quero esse açúcar no sangue. E aí o pâncreas vai, insulina, produz um monte de insulina pra colocar esse açúcar dentro da célula. Daí ele produz tanto dessa insulina que ele pega todo esse açúcar e joga tudo pra dentro da célula. E aí, o que acontece? Aí, a nossa taxa de glicemia despenca. E aí, a gente entra numa hipoglicemia. Então, essa glicemia alta, seguida de uma hipoglicemia, pode também favorecer o surgimento de crises. Então, nesse caso, são duas coisas. Tanto o jejum quanto o açúcar. São dois fatores que podem favorecer o surgimento de crises. Aí você tá juntando os dois de uma vez só. Basicamente, você tá abrindo os braços e falando, vem enxaqueca, venha me possuir, né? Então, assim, regra número 1 dentro desse cenário pra você, evite, né, o jejum prolongado. Regra número 2, quando você for quebrar esse jejum, coma algo saudável, não recorra a esse doce, a esse açúcar, porque senão pode favorecer muito o surgimento das suas crises de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. Sim, as mudanças de estilo de vida também servem para cefaleia tensional, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. A auriculoterapia, a Silene comentando que a auriculoterapia tem ajudado bastante. Fico muito feliz. Tem até uma outra pergunta sobre isso. Até a Débora tá fazendo agora. Sobre a acupuntura, se pode ajudar sim. A auriculoterapia, a acupuntura, a fisioterapia em si também. Fisioterapia manual e eletroestimulação também pode ajudar. Então, são técnicas que são complementares, né? Então, é o seguinte. Você pensa... a base do tratamento, vou fazer até um post sobre isso pra vocês. A base do tratamento, ele é mudanças de hábito, tá? Então, aqui a gente tem as mudanças de hábito, aqui a gente vai ter, em alguns casos, a necessidade de suplementação de vitaminas e minerais. Aqui a gente vai ter a parte do medicamento preventivo de crises de enxaqueca. E a gente vai ter também, dentro desse pilarzinho aqui, as técnicas complementares. Então, aí a gente tem a acupuntura, a gente pode pensar até no Pilates, que pode ajudar, alguém perguntou também. Ele pode ajudar também na questão de diminuir tensões. O Pilates, assim como a Yoga, ele também trabalha uma questão respiratória importante, que ajuda a diminuir bastante a questão de ansiedade, tá? Então, são estratégias que podem ser coadjuvantes, elas podem potencializar, elas podem ajudar você a ter um efeito melhor daquilo que você já tá fazendo, tá bom? Moni, acho que é Kelly, né? O que acontece? A gente tem crescente ultimamente até o número de crianças com enxaqueca. A gente sabe que as crianças, elas têm... o lado, entre aspas, bom, eu vou falar pra você, a minha filha também tem. A minha filha tem 6 anos também e ela também tem enxaqueca, tá? O lado, entre aspas, bom da criança é que a gente consegue modular isso,
né? Então a gente consegue controlar melhor o estilo de vida dela para que ela mantenha um equilíbrio nesse estilo de vida. Mas o que acontece? As crianças são nosso reflexo, né? Então não adianta, por exemplo, eu falar pra minha filha, come verdura, tem que ter verde no teu prato, e eu não como verde. Não adianta eu falar pra minha filha, olha, não pode ficar muito tempo na frente da televisão, e eu tô lá 10 horas da noite na frente da televisão. Não adianta eu falar pra minha filha, tem que fazer exercício, e eu sou sedentária. Então, no caso da criança, o lado, entre aspas, um pouco mais fácil é que a gente serve de exemplo e a gente consegue conduzir ela para um estilo de vida mais saudável, ainda quando criança. A minha pequenininha, por exemplo, ela já sabe. Quando ela começa em crise de enxaqueca, a primeira coisa que ela me fala, ela vem me perguntar, mãe, tô com crise. Eu falo pra ela, você tomou água o suficiente hoje? Cadê sua garrafinha? Ela tem uma garrafa de água para medir a meta hídrica dela. Ela tem meta hídrica para bater no dia. Aí ela olha pra garrafa e fala, ih, mãe, não tomei. Eu falei, então é água, vai tomar água? Vai tomar água. Ela é uma criança que sabe também que na maioria das crianças, isso já serve até de alerta, a maioria das crianças, instintivamente, elas percebem que quando elas dormem, elas acordam sem a dor. Porque a duração da enxaqueca na criança, ela tem uma duração média aí, normalmente, de até 2 horas. Então, ela dura normalmente de 30 minutos a 2 horas. Diferente da enxaqueca no adulto, que dura de 4 a 72, tá? E a gente tem alguns estudos que sugerem que a enxaqueca na criança, ela tem uma resposta mais rápida, assim, à alimentação. Então, muitas vezes, é uma alimentação desequilibrada que está favorecendo com que esse teu filho ou essa tua filha tenha essas crises de enxaqueca. Para além disso, a gente tem que observar o quê? Normalmente são crianças muito ansiosas, como é o caso da minha pequenininha. Normalmente são crianças que dormem tarde, ou dormem pouco, ou não dormem bem, tem um sono agitado. Então, a gente tem que melhorar a qualidade do sono dessa criança também. O que é essencial para uma criança com enxaqueca? Rotina. Se vocês quiserem, aí depois a gente faz uma enquete aí, se tiver bastante mães com crianças com enxaqueca aí, eu começo a compartilhar um pouquinho mais da rotina da minha pequena para vocês verem como que eu vou trazendo para ela no dia a dia um estilo de vida saudável, né? Então, por exemplo, hoje tem live. O que aconteceu? Minha família inteira já jantou antes de começar a live, inclusive minha pequenininha. Já jantou, já desligou tela, porque terminou a live, é hora de colocar ela pra dormir. Então, tem que ter rotina. Essa criança precisa de rotina. Sem rotina, é muito difícil da gente controlar a crise de enxaqueca na criança, tá bom? E se você tiver mais dúvidas sobre isso, me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Vamos lá. A Bia mandou assim, Fer, sofro de enxaqueca e tô amamentando, não sei o que fazer. Bia, primeiro, sabe aquela meta hídrica? Em vez de você fazer 35 vezes o teu peso, você faz 40. Você precisa de muito mais água para produzir leite, tá? Então, 40 vezes o teu peso é a tua meta hídrica. Segundo, se dê ao luxo de ter um momento de relaxamento. Converse com teu parceiro, tua parceira, tua mãe, tua irmã, tua avó, quem que tá te ajudando dentro desse cenário aí, quem pode, não está te ajudando, mas pode te ajudar, para que você consiga ter um momento de relaxamento no dia, mesmo que não seja um momento tão longo. Isso vai te ajudar também. Para além disso, banhos relaxantes podem ser bacana para diminuir o excesso de tensão, tá? Então, preste atenção nisso. Se dê ao luxo de ter um banho com luz baixa, com umas gotinhas de óleo essencial de lavanda lá naquele teu banho, para você tomar um banho relaxante. Outra coisa que a gente pode fazer, por mais cansada que você esteja, um pouco de exercício físico também pode te ajudar dentro desse cenário, tá? Em relação, eu gosto muito de chás para enxaqueca, né? As meninas que estão comigo no Rotina já sabem, elas ganharam e-book de chás, então elas sabem que eu gosto muito de chás para enxaqueca. Mas a gente fica muito limitado em relação a essas ervas quando a mulher tá grávida ou tá amamentando, porque a gente não tem muito estudo, então a gente não tem muita segurança da utilização desses chás na gravidez e na amamentação. Então a gente fica meio atado em questão de
fitoterapia, em questão de medicamentos, a gente fica meio atado. Então não tem como fugir, tem que ser mudança de hábito, tá bom? Vamos lá, falando isso, deixa eu tomar meu chá aqui, já tá me dando uma agoniazinha. Gente, eu não vou conseguir responder todas as perguntas, a gente pode ver pelo horário. E também essa luz aqui tá incomodando bastante meu olho já, daqui a pouco a gente já encerra, tá? A Jana perguntou assim, ó. Dias quentes ou ficar muito tempo no sol me causa crises. Gostaria que todos os dias fossem frios, porque calor demais dá enxaqueca. A gente tem duas teorias, tá? A gente tem uma teoria vascular, que diz que quando a gente tá numa temperatura muito quente ou exposto ao sol, os nossos vasos se dilatam e depois a gente muda de temperatura e aí o nosso vaso diminui de novo, e essas alterações de calibre de vaso sanguíneo pode favorecer o surgimento de crises de enxaqueca, que é uma teoria vascular. E a gente tem a questão da desidratação. Quando tá muito quente, a gente tende a desidratar com mais facilidade. E aí a desidratação, ela manda pro nosso cérebro uma mensagem de que a gente tá em perigo. Daí a gente vai ter o nosso hipotálamo superativado. E o hipotálamo tá bastante relacionado aí, essas alterações estão bastante relacionadas ao início das crises de enxaqueca. Então a desidratação, ela manda pro nosso cérebro um sinal de perigo. Ele fala pro nosso cérebro, olha, ela tá em perigo. E aí isso gera um estresse muito grande dentro do nosso corpo, alteram-se os níveis de produção de hormônios, então a gente tem um aumento de cortisol dentro desse cenário também, e aí tudo isso pode favorecer o surgimento de crise. Então são basicamente duas coisas. Eu falei sobre isso também no Stories, nesse final de semana eu falei, inclusive dei dicas pra driblar essa crise de enxaqueca que pode surgir à exposição solar. Primeiro, sempre uma garrafa de água, sempre. Hidratem-se sempre, tá bom, gente? Segundo, evitem o sol, a incidência solar direta na cabeça. Então, um chapéu, um boné, uma sombrinha. Então, usem essa estratégia. Ô, Fer, vou pagar mó mico de sombrinha na rua. É coisa de véia. É nada, é coisa de quem tá cuidando pra não ter crise de enxaqueca. Não tenham vergonha de se cuidar, tá bom? E outra coisa, a luminosidade. Então, nos dias mais quentes, a gente tem um dia mais claro. E as pessoas que têm enxaqueca, uma boa parte, tem um aumento da sensibilidade à luz. E aí, esse excesso de luz também pode favorecer o surgimento de crises. Então, sempre um óculos escuro. Beleza? São algumas das dicas de que vocês podem utilizar. Algumas dicas que você pode utilizar pra tentar driblar essa crise de enxaqueca, tá bom? Gente, tem mais perguntas. Eu vou deixar aqui curtida todas as que eu respondi, mas essa luz realmente tá me matando aqui. Meus olhos estão doendo muito. Antes de finalizar, eu vou só responder uma dúvida que muitas mandaram aqui. Nem vou ler qual é, eu vi que mandaram aqui também. Perguntaram sobre enxaqueca menstrual. E vamos lá, algumas dicas de enxaqueca menstrual, eu posso voltar a falar disso depois. Aliás, se vocês quiserem, a gente faz. A gente faz. Eu vou confirmar essa semana se a gente vai ter convidado ou não pra essa semana. Se a gente não for ter convidado pra essa semana, a gente faz de enxaqueca menstrual na quinta-feira, beleza? Eu aviso vocês, tá bom? Mas só pra dar uma explicaçãozinha básica aí, porque as meninas tinham perguntado sobre enxaqueca menstrual. O que a gente pode fazer para driblar a enxaqueca menstrual? Bom, a gente precisa entender primeiro por que a gente tá tendo essa enxaqueca, né? A gente precisa observar se você é aquela pessoa que tem crises, se você tem TPM muito forte, se você é aquela pessoa que tem cólica muito forte, se você é aquela pessoa que tem muita vontade de doce na TPM, mas tipo assim, muita, que você precisa, né? Que você quer, ai que vontadinha, não, é preciso comer doce. Tudo isso já é um sinal de que o teu corpo tá muito inflamado. A gente tem hoje alguns alimentos que podem ajudar a regular os níveis de hormônio. Então, a gente sabe que na primeira fase do ciclo menstrual, lá da menstruação até a nossa ovulação, a gente tem uma predominância do estrogênio. Esse estrogênio cai e começa a subir a progesterona na segunda fase. Então, pra gente potencializar o equilíbrio desse estrogênio, para que ele não suba demais ou para que ele não suba de menos, nessa primeira fase do ciclo, a gente pode usar, por exemplo,
o chá de dente de leão, que foi o que eu comentei com vocês hoje. Eu tô no chá de dente de leão, por quê? Porque eu menstruei. Então, a partir de agora, eu entrei nessa fase folicular. Nessa fase folicular, o chá de dente de leão e o chá de folha de amora são bastante indicados para ajudar a gente na regulação desses hormônios, tá bom? Para além disso, nessa primeira fase, então, até a ovulação, é bacana que a gente consuma bastante legumes, né, e vegetais da família das brássicas. Então, couve-flor, brócolis, repolho, nabo, rabanete, agrião são boas opções. Para além disso, algumas sementes também podem ajudar a gente a regular o nosso ciclo, né? Então, para que a gente não tenha tanta oscilação hormonal, tá bom? Nossos hormônios não fiquem em tanto desequilíbrio. E aí a gente pode usar, então, nessa primeira fase, a semente de linhaça e a semente de abóbora. Ovulamos, entramos na segunda fase. É a fase que os chás da vez, então, que são bacanas, é o chá de gengibre e o chá de hortelã. A gente tem também que nessa fase, as sementes que podem ajudar a gente a equilibrar essa questão da progesterona são as sementes de linhaça e a de girassol. Não, de linhaça e de girassol não. A de girassol e a de gergelim. E além disso, é uma fase em que a gente não tá digerindo tão bem carboidrato. Então, é uma fase que a gente tem que focar mais nas gorduras boas, como a gente encontra no coco, na castanha, no abacate, por exemplo, tá bom? Eu confirmo pra vocês se a gente vem, então, na quinta-feira com uma live sobre enxaqueca menstrual. A Nayara perguntando se o chá de gengibre ajuda na enxaqueca. Sim, a gente fala muito sobre ele aqui. Eu sou até suspeita. Gengibre e própolis, pra mim, foram grandes diferenciais na minha vida. Para além das mudanças de hábito que eu fiz, né? Mas são dois alimentos, né? O própolis e o gengibre, que eu coloquei na minha vida e que eu não abro mão. Independente se eu tô fazendo rotinas diárias ao pé da letra ou não, as meninas sabem sobre isso. Eu nunca tiro eles da minha rotina. Eles estão presentes todos os dias, tá? É óbvio que tem caso e caso, né? Tem gente que não vai poder ter um consumo tão frequente, tem gente que vai poder consumir com frequência diária, então depende muito de pessoa para pessoa. Eu lembro que tinha uma outra pergunta que fizeram também sobre a água de coco com gengibre. Me perguntaram se podia tomar água de coco com gengibre todos os dias, porque ela percebeu que estava diminuindo as crises de enxaqueca. Deixa eu ver se tá aqui. Foi alguém que comentou aqui pra mim que tinha crises de enxaqueca menstrual e que tava tomando água de coco todos os dias e queria saber se podia continuar. Ali, ó. A Simone, ela falou: Fer, tenho enxaqueca menstrual e tô tomando água de coco com gengibre. Tô me sentindo bem. Posso tomar todos os dias? Percebi que não tive crise forte. Comecei a mudar alguns dos hábitos, mas não identifiquei alimentos que sejam gatilhos para as crises. Então, o que acontece? A gente pode utilizar água de coco com gengibre todos os dias? Depende, vai depender do teu organismo. Como que vai ser teu organismo dizendo que você não pode todos os dias? Se você tiver uma dor no estômago, tá? Aí, Simone, a sua. Então, se você tiver dor no estômago, quer dizer que você tá exagerando no gengibre pro teu corpo, tá? Eu, por exemplo, eu consumo ele todos os dias, no shot ou no suco anti-inflamatório, e ainda uso como tempero de comida todo dia e não tenho dor no estômago. Eu tive pacientes que fizeram água de coco com gengibre todos os dias e tiveram dor. Eu tenho pacientes que tomam água de coco com gengibre, chá com gengibre, shot matinal e suco anti-inflamatório, tudo com gengibre e não tem dor no estômago. Então depende muito de pessoa pra pessoa, tá? Respondi esse final de semana também sobre gengibre e pressão alta. Me perguntaram se aumentava a pressão, e isso não é verdade. A questão é que o gengibre ele pode interferir com o medicamento para controle de pressão. Então, se você tem pressão alta e toma um medicamento para controlar, pode ser que esse gengibre potencialize o efeito desse remédio e aí sua pressão vai cair. Ou pode ser que ele não faça diferença no seu remédio e aí vai ficar normal. Ou pode ser que ele diminua o efeito desse remédio e aí a sua pressão vai subir. Então, se você toma o remédio para pressão, consulta o seu cardiologista antes de começar a tomar, tá? Não é uma contraindicação absoluta. Eu tenho pacientes que têm pressão alta, tomam remédio e o cardiologista liberou gengibre, ok? Então, depende de caso para caso, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu? Própolis. Última pergunta, tá, gente? Que a gente já precisa encerrar. O própolis, como que a gente usa? A gente usa no shot. Se vocês virem, a gente vai encerrar a live já já. Aí vocês vão no meu feed, tem um vídeo
Tem um post onde eu explico sobre o própolis e tem um vídeo ensinando a fazer o shot matinal com o própolis, tá bom? Vai lá ver no meu feed depois. Além disso, no meu destaque, quando acaba a live, você vai ver lá no meu perfil, tem umas bolinhas que aparecem embaixo do perfil, tá? Essas bolinhas embaixo do perfil tem uma escrito própolis. Vai lá, porque lá eu também explico bem detalhadinho sobre o própolis, tá bom? Meninas, vamos encerrando por hoje. Faltaram algumas perguntas que não deu tempo de responder. Mas essa luz aqui tá demais pros meus olhinhos. Então eu retorno amanhã com stories respondendo as dúvidas que ficaram faltando. Então o pessoal que ficou faltando as dúvidas que mandaram no domingo, não se desesperem, elas serão respondidas amanhã. E aí amanhã eu abro uma caixinha de perguntas para as meninas que estão aqui presentes, que mandaram dúvidas. Hoje não deu para responder tantas dúvidas ao vivo aqui das que vocês mandaram. Então para não ficar devendo isso para vocês, eu abro uma caixinha de perguntas para vocês amanhã. E aí vocês mandam as dúvidas de vocês lá, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a live, espero que vocês tenham gostado. Eu confirmo pra vocês o tema da nossa live, então eu tenho uma convidada, mas ela ainda não confirmou presença. Se ela não puder vir, aí a gente faz enxaqueca menstrual. Quinta-feira, às 8h04, eu espero vocês. Mas eu aviso vocês na quarta-feira qual vai ser o tema, tá bom? Um beijo muito grande. E se eu esquecer, me cobrem, mas eu vou tentar fazer mais stories contando como é que tá sendo o pós-vacina pra vocês ficarem mais tranquilas aí, ou não, né? De como que é o pós-vacina pra quem tá enxaqueca. Um beijo muito grande, meus amores. Até a próxima.